falar alguma vez em máfia da loteca? Nunca ouvi falar. Não sei o que é. E você já ouviu falar em máfia do apito? Também não. Este é Matheus Gomes, um dos 3 jogadores banidos pela FIFA por participação em um esquema de manipulação de resultados ligado a casas de apostas online, as bets, como são conhecidas. Super Bet, seja super! Brasil lidera ranking de jogos suspeitos de manipulação de resultados no futebol. Essa história de corrupção e escândalos não começa e possivelmente não termina com esses casos recentes. Claro que a manipulação de resultados no futebol não nasce com as bets, é muito anterior às bets. O Brasil tem o que se pode chamar de uma extensa ficha corrida de fraudes, trapaças e adulterações relacionadas ao futebol. Dois grandes escândalos marcaram o futebol brasileiro nas últimas 4 décadas e se deram por causa de apostas. O primeiro, com a loteria esportiva, que foi criada em 70 no Brasil e em 82 denunciado pela revista Placar, a máfia da loteria esportiva. Em 1970, o Brasil virou tri. Pela 3ª vez vencia o Campeonato Mundial de Futebol. Aquela Copa do Mundo no México ficaria marcada por um show em campo do Rei Pelé. E também pela conquista definitiva da taça Jules Rimet. Era também o auge da ditadura militar no país, sob o comando do general Emílio Garrastazu Médici. Enquanto muitos brasileiros comemoravam o tricampeonato, outros eram submetidos à tortura. Meses antes do começo da Copa do Mundo, era criada a Loteria Esportiva, que ficaria popularmente conhecida como loteca. Eram as cartelas de 13 jogos que iam ser perfuradas nas lotéricas. Você pega um cartão que tem lá Santos e Jabaquara, São Paulo e Flamengo no Morumbi. O apostador tinha que acertar os vencedores das 13 partidas escolhidas aleatoriamente pela Caixa Econômica Federal, que era quem promovia a premiação. O sonho de virar milionário da noite para o dia levou multidões a fazerem fila na porta das lotéricas, como mostra esta comédia da época. Só que tinha uma coisinha estranha. Parecia que os ganhadores estavam concentrados em algumas poucas cidades. A frequência com que os jogos saem para Santos, saem para Curitiba, saem para Salvador, é muito grande. Eu disse, acho que é coincidência, será? Não, não pode ser coincidência. Juca, e não era mesmo coincidência, viu? Era um caso de corrupção esportiva que ficaria conhecido como máfia da loteria. A gente descia quase todos os dias para fazer o treino do Santos. Eu li no jornal Folha de São Paulo uma notinha bem pequenininha, dizendo que 3 jogadores da Portuguesa Santista tinham sido comprados num jogo de loteria. Até que um dia o Sérgio Martins entrou na minha sala e falou, Juca, eu acho que eu tenho um fio da meada para puxar. Eu descobri um grupo de apostadores em Santos. Eu falei, Sérgio, você tem 1 ano para me entregar essa matéria. Ele escolheu, inclusive, o fotógrafo que ia fazer com ele a série de matérias, Ronaldo Couto. Trabalhamos 1 ano inteiro em cima disso e foi muito difícil, porque naquela época não tinha Google. Tinha que, por exemplo, pegar a lista telefônica para juntar os nomes que a gente estava olhando. Quando a gente já tinha um contencioso bastante substancial, a gente foi no cara que programava os jogos da loteria esportiva, um jornalista cearense.
Flávio Moreira, já morreu. Chegamos nele, demos um aperto nele e ele contou a história toda. Nós descobrimos que tinham 3 máfias. Uma em Fortaleza, uma na Bahia e essa em São Paulo. E aí descobrimos que tinham políticos envolvidos, dirigentes de time. Foi assim, centenas de pessoas envolvidas. Foi assim que Placar desvendou a máfia da loteria esportiva. A reportagem da Placar marcou época. Teve uma das capas mais emblemáticas do jornalismo esportivo brasileiro. E a repercussão foi estrondosa. Denunciamos 125 pessoas. Foi um escândalo. Um escândalo que todo dia o Jornal Nacional punha alguém para desmentir. O Sindicato dos Jogadores do Rio e de São Paulo resolveram que ninguém falava mais com Placar. Porque, lembre, loteria esportiva era um grande anunciante, a Caixa Econômica Federal, né? E dava grande audiência, a Zebrinha do Fantástico e não sei o quê. Pense bem, a Caixa é a Caixa. A Zebrinha era um personagem do cartunista Borjalo, que aparecia em um dos principais programas da TV Globo. Nas noites de domingo, era ela quem anunciava o resultado dos 13 jogos da loteria, dando um toque de fofura a mais uma rodada de corrupção esportiva. Com o escândalo revelado pela imprensa, a loteca foi desbancada. A loteria esportiva acabou ali. A credibilidade dela foi embora, ela nunca mais fez milionário. Para nós, o grande prêmio foi a loteria esportiva ter acabado. E acabou logo depois. Ninguém jogava mais. Sérgio e eu fomos processados por um bando de gente, né? Não perdemos nenhuma, mas acabou não dando em nada. 23 anos depois da denúncia da Placar, foi a vez de outra revista contar uma nova história de manipulação de resultados no futebol brasileiro. E Juca Kfouri também viu de perto. E em 2005, quando houve a denúncia, né, pela revista Veja, do escândalo da máfia do apito. O fato é muito triste, principalmente porque, notariamente, o Brasil é o melhor país do mundo em termos de futebol. Porque você tinha a jogatina clandestina e alguns elementos, alguns personagens que, se você acionasse, poderia te garantir aquele resultado. Aí, no caso, o árbitro. Edilson Pereira de Carvalho era um deles. Antes do caso ser descoberto, Edilson Pereira de Carvalho era considerado um dos árbitros mais promissores do futebol brasileiro. Inacreditável! Só que o jogo virou. Religioso, ele sempre repetia o mesmo ritual. Beijava um santinho antes de apitar o começo do jogo. 11 partidas da Série A do Campeonato Brasileiro de 2005 foram anuladas e remarcadas. Foi levado em consideração, então foi o direcionamento no sentido de anular todas as partidas. Outras tantas do campeonato anterior foram contestadas. No calor de uma partida, quem nunca chamou o juiz de ladrão? No caso de Edilson, a fraude estava comprovada e ele acabou banido eternamente do futebol pela FIFA. Foi em fevereiro mesmo, na partida que eu, devido às minhas dívidas, que eu comprei muitas. Outro árbitro que teve o mesmo fim foi Paulo José Danelon, também envolvido na máfia do apito, só que em jogos da Série B. Os dois também foram denunciados pelo Ministério Público de São Paulo por estelionato, formação de quadrilha e falsidade ideológica. Mas o processo foi encerrado sem condenação.
sempre ameaçado. Quem que... Foi uma operação muito grande, muito relevante, mas acabou não tendo o desfecho de mérito, porque não havia a legislação que nós trabalhamos hoje, por exemplo, né, que veio em seguida. Nós tivemos um arcabouço legislativo diferente para trabalhar. A máfia do apito escancarou a existência de casas de apostas virtuais muito antes das bets inundarem o futebol brasileiro. 2-0. Que beleza! Quando estoura o primeiro escândalo recente que a gente teve, que foi a máfia do apito lá em 2005, a gente tinha um ou outro movimento de casa de aposta, mas era muito nebuloso, anunciando em alguns sites, coisa assim. As poucas casas de aposta online daquela época eram todas estrangeiras, como hoje. Só que em 2005 elas atuavam na surdina. Quando entra, no último ato do Michel Temer como presidente da República, entra a legalização do jogo, mas não a regulamentação do jogo, aí a chavinha vira. As verbas que vão para esportes e cultura. A sanção no Palácio do Planalto transformou em lei uma medida provisória assinada em julho deste ano. E aí a gente entra nesse turbilhão de marcas de entrada, saída, empresa vai, empresa volta, escândalo de novo que surge de manipulação, não mais de resultado do jogo direto, mas em ações pontuais, escanteio, falta, cartão amarelo. Adoro! Quer faturar alto, meu amado? A gente tem muita aposta rolando e muita coisa sem nenhum controle. Com a chegada das bets patrocinando os clubes brasileiros, novos escândalos começaram a surgir. Um deles aconteceu em janeiro de 2024 e envolve um dos maiores clubes do futebol brasileiro. A Vai de Bet é uma grande empresa que está no mercado, uma das 5 maiores, e que já nos deu essa credibilidade com uma grande segurança também. A nova diretoria do Corinthians anunciou o maior patrocínio do futebol brasileiro para uma marca estampar um uniforme de clube. Só que o Corinthians já tinha um patrocinador, outra casa de apostas, a PixBet. Para romper o contrato, rolou uma multa. A alegria durou pouco. Surgiu na jogada uma tal Neoway Soluções, empresa laranja supostamente ligada à diretoria do Corinthians e que teria embolsado parte do dinheiro. Ao se ver envolvida no escândalo, a Vai de Bet não foi mais de Vai Corinthians. Vamos, Corinthians! Tem um escândalo e uma cláusula no contrato que permite a Vai de Bet a romper o contrato. Mas a multa para a PixBet já foi paga. A Vai de Bet, que era uma casa de apostas que ninguém conhecia, tornou-se um nome nacional. Nessa você pode confiar. Olha que jogada inteligente. Aí entra a Polícia Civil de São Paulo, especializada em lavagem de dinheiro. Entra o GAECO, que é uma área extraordinariamente competente da polícia. E vamos ver para quem foi esse dinheiro. Aqui eu vou abrir um parênteses. Afinal, como é que funciona genericamente um esquema de lavagem de dinheiro? Você faz uma atividade legal, ganha um dinheiro que não tem origem. É aquela velha história, né? Um dinheiro sem dono. Um dinheiro sem dono fica muito mais difícil de ter alguém controlando para onde ele vai. Mas não podem gastar esse dinheiro. Porque quando eles forem comprar uma mansão, quando eles forem comprar um iate, quando eles forem comprar um jatinho, a Receita Federal vai chegar para eles e falar assim, vem cá, eu tô achando uma coisa estranha. Tô vendo aqui no seu imposto de renda que você ganha 5 mil reais por mês, como é que você tá comprando um negócio de 1 milhão? Qual é o caminho que se toma depois de que o escândalo for solucionado, vamos dizer assim? Para qual caminho isso vai? Pega esse dinheiro que não tem origem, coloca na máquina de lavagem de dinheiro, que pode ser um estacionamento, uma igreja, como se aquilo tivesse entrado como oferta, uma casa de apostas, como se aquilo tivesse entrado como casa de apostas.
E eu sou a favor do fim da hipocrisia. Sou a favor que a gente conte para as pessoas o que se passa nessas áreas. Como é que isto funciona? O dinheiro sai com origem, e aí os donos do dinheiro, que são os que pagaram e receberam de volta, podem gastar para fazer o que quiser. E é claro que ninguém quer se envolver num esquema que possa, nem de longe, fazer lembrar lavagem de dinheiro. A VaideBet tomou a iniciativa de sair do clube. Foi uma iniciativa que respingou muito pior para o clube do que para a marca. 90% dos clubes da Série A tem casa de aposta. O campeonato é casa de aposta. O que vai dar de VaideBet Corinthians pode moldar uma nova etapa para patrocínio de casas de aposta no futebol brasileiro. Sim, porque as bets querem continuar estampando suas marcas na camisa dos clubes. O interesse vai muito além das apostas esportivas. As empresas, na verdade, usam a aposta esportiva para captar, né, esse cliente, esse apostador, joga lá no ambiente virtual deles e lá eles oferecem um leque de opções, sobretudo cassino, modalidades de roleta, joguinhos aí do tigrinho, do avião, tem de tudo. A indústria tem como uma das maiores fontes de receita também os jogos online, torna-se importante para a sustentabilidade das casas. Eu quero dizer slot games, crash games e etc. Né? Aqueles que fogem das apostas esportivas. E deixa claro para as pessoas que a desculpa do jogo online, da aposta esportiva, é apenas o disfarce para o cassino eletrônico entrar no Brasil. Já que estamos regulando as apostas esportivas, por que não discutir todos os pontos sensíveis? Isso tanto no ambiente online, como foi feito, inclusive com os jogos, etc., como no ambiente offline, que temos uma lei que trata de bingos, cassinos físicos, jogo do bicho, que passou pela CCJ e estará em plenário no Senado muito em breve. Esses instrumentos são todos gambiarras para você levar o cara para os caminhos mais perdulários possíveis e ele deixar as calças. O famoso tigrinho, né? O tigrinho, ele me deu muito dinheiro. O valor que eu ganhei mais foi 50 mil, que eu gastei assim menos de 5 minutos. Meu carro valia 50 mil, eu vendi meu carro, eu gastei o dinheiro tudo em jogo. Isso é o que? Te induzia a jogar mais, era isso que acontecia. Já deu para perceber que onde tem casa de aposta, tem escândalo. E com a quantidade de bets que ocuparam o futebol brasileiro, o jogo agora é na retranca. Eu não tenho dúvida de que novos escândalos explodirão. É inevitável que isso aconteça. Não vamos nunca conseguir limpar isso, sabe? Não me assusta que já tenha havido casos como esse. Não, nem faz eu duvidar do futebol. Enquanto o futebol estiver, né, acontecendo de uma maneira que ele ainda encante. Quando ele parar de encantar por completo, aí é porque ele está dominado mesmo e não vai ter o que fazer. As máfias de combinação de resultados fazem muitas vítimas. Fala, amigo apostador. Dá 570. Mas a corda arrebenta no lado mais fraco. O torcedor. Nós solicitamos, né, como o Código de Processo Penal prevê, indenização de dano moral coletivo, né, a ser arbitrado. Nós indicamos um valor, tomando por base, por exemplo, quanto que os apostadores reclamaram que tiveram prejuízo, quanto que eles esperavam ganhar. Outra vítima dos esquemas ilegais é a credibilidade do próprio esporte. Obviamente que escândalos só servem para afastar ainda mais o torcedor comum, que diz que eu não sou trouxa para ficar perdendo meu tempo com isso. É evidente. Uma geração inteira, várias gerações, vão perder o interesse no esporte, porque ninguém quer assistir uma competição que você saiba o resultado previamente ou que você desconfie de outros fatores. A razão de ser do evento é a imprevisibilidade da competição.
A integridade do esporte ela é ameaçada a partir do momento que você retira, em qualquer medida, a imprevisibilidade do evento. O cara que vai a um espetáculo de luta livre, ele sabe que aquilo é uma marmelada, ele sabe que aquilo é combinado, ele sabe que tem ali 2 atores e não 2 lutadores em busca da vitória. E assim mesmo vai e gosta. E torce, e berra, e grita. Que isso acabe se transformando nos esportes em geral. Seria um cenário de tristeza e melancolia, e dentro do qual o futebol teria perdido toda a sua capacidade de fazer circular afetos. Talvez até inocentemente, eu acredite que as casas de aposta também sejam interessadas em fazer com que o futebol não degringole para isso. Olha, eu não acredito mais, não só no futebol, não acredito no esporte em geral. Recusaram ou não responderam o convite para participar deste documentário. Mas como enfrentar essa chegada em profusão das casas de apostas online num ambiente em que as regras ainda não são claras? No próximo episódio. Pode uma casa de apostas prometer coisas que a gente sabe que não são reais? É entretenimento puro! Precisa existir uma regulação muito forte em cima disso.